Meu nome é Lucas. A história que eu vou contar aconteceu no final de um outono gelado, há uns 7 anos, em uma fazenda de gado antiga e remota no coração do Pantanal sul-mato-grossense. Um lugar tão vasto e esquecido que o som mais alto era o uivo do vento nas capineiras secas ou o berro distante do gado. Eu tinha aceitado o trabalho de gerente daquela propriedade depois que o antigo capataz, um velho ranzinza chamado Seu Joaquim, simplesmente sumiu sem deixar rastro. Diziam que tinha ido embora depois de um surto de febre e delírios, mas a esposa dele jurava que ele tinha visto algo nas matas que o fez perder o juízo. A fazenda, com suas paredes de taipa rachadas e o telhado de telhas musgosas, parecia respirar uma melancolia antiga, um ar pesado que se agarrava à pele como a umidade da madrugada pantaneira. Os casebres dos peões ficavam a quilômetros de distância, e a sede onde eu morava era a única construção em um raio de dezenas de quilômetros, cercada por um mar de pastagem e mata fechada que engolia o horizonte. As noites ali eram uma escuridão tão profunda que até a luz da lua parecia lutar para penetrar, e o silêncio era tão absoluto que qualquer rangido da madeira velha ou o farfalhar de folhas secas ao vento se transformava em um estrondo assustador. Naqueles primeiros dias, eu atribuía os barulhos estranhos à adaptação ao simples fato de estar sozinho em um ambiente desconhecido. Com os cães da fazenda, que antes eram 7 pastores valentes, começaram a ficar inquietos, latindo para o nada na escuridão, com os pelos eriçados e olhos arregalados de um medo que eu não conseguia compreender. Eles se amontoavam na varanda da casa, recusando-se a ir para o curral à noite, algo que nunca tinham feito antes, e seus latidos, antes fortes e confiantes, se tornaram choramingos baixos e medrosos, como se estivessem avisando de algo invisível e aterrorizante que rondava as sombras. Eu sentia um calafrio na espinha sempre que um deles apontava o focinho para a mata escura e soltava um rosnado abafado, os olhos fixos em um ponto onde eu só via a densidade impenetrável da floresta, e o breu mais absoluto, a sensação de estar sendo observado já era uma constante incomoda, um peso frio na nuca que não aliviava nem sob o sol escaldante do dia. A solidão era uma companheira constante e se transformava, com o passar das noites, em uma opressão sufocante que roubava o sono e plantava sementes de desassossego em minha mente já cansada, um prenúncio sombrio do que estava por vir. As semanas se arrastavam e a inquietação se aprofundava, transformando os ruídos inocentes em uma sinfonia de terror velado. O vento, que antes uivava de forma melancólica, agora parecia sussurrar meu nome nas frestas da janela, uma voz arrastada e espectral que me fazia prender a respiração no meio da noite. Eu comecei a ouvir passos, arrastados e pesados, na varanda de madeira durante as madrugadas, bem depois que a lua se punha e o campo mergulhava na escuridão mais absoluta. Inicialmente, eu tentava me convencer de que era o gado que se aproximava da casa, ou talvez algum animal selvagem em busca de água, mas os passos eram ritmados, com uma cadência estranha, humana demais para ser qualquer bicho, e paravam sempre bem em frente à minha porta. Um silêncio abrupto que era ainda mais aterrorizante do que o som dos próprios passos. Eu passava horas imóvel na cama, o coração martelando no peito, suando frio mesmo com o ar gelado, os olhos fixos na porta velha que parecia tremer sob um olhar invisível, imaginando o que poderia estar do lado de fora, esperando, observando. Em algumas manhãs, eu encontrava pegadas na lama fresca em volta da casa, marcas grandes e disformes que não se encaixavam em nenhum animal conhecido na região, nem em botas humanas, pareciam pés descalços, mas enormes e com dedos anormalmente longos, se embrenhando na mata de onde pareciam vir e para onde voltavam a cada amanhecer, deixando um rastro de um pavor indizível. Os cavalos no pasto, animais dóceis e acostumados com a presença humana, começaram a relinchar freneticamente e a empinar sem motivo aparente, principalmente à noite, seus olhos esbugalhados de terror, como se estivessem vendo algo que os humanos eram incapazes de discernir. Certa noite, o relógio da sala, um velho cuco que não funcionava há anos, bateu 12 vezes com um som seco e estrondoso que me fez pular da cama, e o barulho de cordas se arrastando no forro de madeira acima do meu quarto se intensificou, como se algo pesado estivesse sendo arrastado lentamente, um som gutural de raspar e arranhar que parecia vir do próprio telhado, e por mais que eu tentasse, não havia nenhuma explicação lógica para aquilo. Eu acendia as luzes da casa, mas o breu lá fora parecia mais denso, e a sensação de estar sendo vigiado se transformou em uma certeza gelada. A presença de algo sombrio e malevolente parecia estar cada vez mais próxima, respirando no meu cangote,
me envolvendo em uma mortalha de medo que se apertava a cada segundo que passava naquela solidão sufocante do Pantanal. Eu comecei a me isolar ainda mais, com medo de sair da casa depois que o sol se punha, vivendo em um estado constante de alerta e terror, com as noites se tornando uma batalha infernal contra a loucura, e os dias uma espera agonizante pelo retorno da escuridão e de seus horrores invisíveis. O clímax do terror veio em uma noite de tempestade, uma daquelas chuvas fortes do Pantanal que parecem rasgar o céu, com raios cortando a escuridão e trovões que faziam a casa inteira tremer. Eu estava sozinho na sala, tentando ler a luz fraca de uma lamparina a querosene, já que a energia havia caído, quando os latidos dos cães se transformaram em uvos de agonia e desespero vindos da varanda, um som que gelou meu sangue. Corri até a porta, o coração disparado, e vi os 7 cães se encolhendo em um canto, tremendo incontrolavelmente, com os pelos eriçados e os olhos arregalados fixos na escuridão que se agigantava além do parapeito, como se estivessem encarando o próprio inferno. O vento uivava uma melodia macabra, carregada de chuva e um cheiro úmido de terra molhada e algo mais, algo pútrido e rançoso que me fez revirar o estômago. Foi então que ouvi, acima do barulho ensurdecedor da chuva e dos trovões, um som que nunca mais saiu da minha cabeça, um arrastar pesado e lento vindo da lateral da casa, como se algo enorme e disforme estivesse sendo arrastado pelo chão de terra batida, se aproximando da varanda. O barulho parou bem na porta do quarto vizinho, um cômodo que estava trancado há anos, e de repente, um estalo seco e alto ecoou, vindo de dentro do quarto, como se a madeira velha estivesse cedendo a uma pressão imensa, e logo em seguida, um gemido longo e cavernoso, que parecia ser humano, mas deformado por alguma dor indizível, ressoou através da parede, um som de puro sofrimento e desespero que me paralisou de terror. Eu não conseguia me mover, meus pés pareciam pregados ao chão, e o medo me consumia por completo, um pavor tão primitivo que me roubava a capacidade de raciocinar, de fugir. Eu podia sentir a presença, densa e fria, do outro lado da parede, uma sombra maligna que parecia sugar o ar do ambiente, e de repente, um cheiro forte de carne podre e mofo invadiu minhas narinas, tão intenso que tive que cobrir a boca para não vomitar. Os cães estavam agora em um estado de histeria completa, latindo e uivando sem parar, rosnando para a porta, enquanto a varanda parecia se curvar sob um peso invisível e imenso. Eu sabia que não era um animal, não era o vento, não era a minha imaginação. Aquilo era real, era mal, e estava ali, a poucos metros de mim, me observando através da parede velha, sua presença se intensificando, o ar ao meu redor ficando denso e frio, como se o próprio tempo tivesse desacelerado e o terror fosse a única coisa que existia, a única realidade tangível e inevitável, me sufocando em um abraço gelado e mortífero que prometia me arrastar para um abismo de loucura e desespero. Eu só conseguia pensar em uma coisa, fugir dali, não importava o que fosse, mas meus músculos não respondiam, travados pelo medo. A porta do quarto vizinho, que estava trancada por dentro com um cadeado enferrujado, começou a ranger, a madeira velha estalando de forma agonizante, como se algo estivesse forçando a passagem de dentro para fora, e eu podia ouvir, por entre os estalos, um sussurro gutural e rasgado, quase inaudível, mas carregado de uma intenção malevolente que me fez arrepiar até a alma. A fechadura rangeu, e um filete de luz fraca da lamparina penetrou por uma fresta que se abriu na porta, revelando uma escuridão ainda mais profunda lá dentro, um vazio opaco que parecia sugar toda a luz, e por um instante fugaz, uma sombra gigantesca e disforme se moveu por trás da fresta, um vulto com contornos vagos, mas inegavelmente macabros, que parecia se estender do chão ao teto, preenchendo o cômodo. Um som pesado de algo caindo na parte interna do quarto, acompanhado de um chiado sibilante, ecoou, e o silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante de todos, um silêncio que parecia gritar um nome desconhecido na minha cabeça, aterrorizando-me ainda mais, e a sensação de estar sendo perfurado por olhos invisíveis se intensificou a ponto de me causar uma dor física, uma queimação na testa e nas têmporas. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado, petrificado, mas parecia uma eternidade, com o suor escorrendo frio pelo meu corpo e as pernas bambas. Quando a tempestade finalmente começou a diminuir e os primeiros sinais pálidos do amanhecer surgiram no horizonte, tingindo o céu de tons cinzentos e fantasmagóricos, o barulho na casa cessou por completo, e os cães, exaustos e traumatizados, se aquietaram, mas seus olhos ainda carregavam a marca de um terror profundo, incapazes de esquecer o que presenciaram na noite infernal. Eu não esperei mais.
Assim que a luz do sol se tornou mais forte, sem sequer fazer as malas, eu montei no meu cavalo e fugi daquela fazenda amaldiçoada, deixando tudo para trás, os animais, os poucos pertences, a vida que eu tentava construir, e nunca mais olhei para trás, com a imagem daquela sombra disforme e o som daquele gemido me assombrando em cada pesadão, cada sombra na periferia da visão, cada rangido da madeira em uma casa nova, porque eu sei, com uma certeza fria e visceral, que aquilo que estava ali não era um espírito ou um monstro de contos, mas uma entidade antiga e maligna, uma presença que ainda ronda aquele pedaço esquecido do Pantanal, esperando silenciosamente por sua próxima vítima, por aquele que se atrever a desafiar a escuridão abissal que mora naquele lugar inóspito, e as lembranças daqueles dias e noites me perseguem, uma cicatriz indelével na minha alma, um sussurro constante no meu ouvido, me lembrando do pavor absoluto que eu vivi, do mal que espreita nas sombras da solidão, e eu sei que aquilo ainda está lá. Meu nome é João. A história que vou contar aconteceu em 2008, numa fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar onde o tempo parece ter esquecido de seguir adiante, onde o ar é pesado com a memória de gerações passadas, e onde o silêncio é tão denso que quase se pode tocá-lo, exceto pelos uivos distantes do vento gelado que desce as montanhas e se infiltra por cada fresta da velha casa de pedra e madeira envelhecida pelo tempo inclemente da região. Eu havia me mudado para lá depois do falecimento de meus avós, herdeiros de uma terra vasta e isolada, cercada por mata fechada e trilhas esquecidas que levavam a lugar nenhum além de mais mata virgem e silenciosa. E a sensação de estar completamente só era uma constante, um eco profundo que ressoava pelos cômodos vazios, amplificado pela ausência de qualquer sinal de vida humana por quilômetros a fio, e até o caseiro se distanciava, respeitando um espaço que parecia pedir por solidão. As noites ali eram de uma escuridão opressora, tão completa que engolia a luz das estrelas e tornava cada sombra em um potencial monstro, cada galho balançando na janela um presságio, e eu me via constantemente acendendo mais uma lâmpada, mesmo sabendo que a luz tênue apenas servia para realçar a imensidão da escuridão lá fora, a vastidão do nada que me cercava, e o medo, um medo sutil e rastejante, já começava a se instalar, como uma geada silenciosa que congela a alma, um pressentimento de que aquela solidão era mais do que apenas a ausência de companhia, era a presença de algo indescritível, espreitando nas profundezas daquela antiga fazenda, aguardando o momento certo para se manifestar. Os animais da fazenda, acostumados à minha presença, começaram a demonstrar um comportamento peculiar, um nervosismo que eu nunca havia presenciado. Os cavalos relinchavam sem motivo aparente na calada da noite e os cães, que antes eram guardiões ferozes, agora uivavam baixinho, com o rabo entre as pernas, olhando para a mata escura como se vissem algo que meus olhos humanos não podiam discernir. E essa mudança neles era mais perturbadora do que qualquer ruído. Eu sentia uma estranha sensação de que não estava sozinho, uma frieza que me envolvia mesmo dentro da casa aquecida pelo fogão a lenha, uma pressão invisível sobre meu peito que me impedia de respirar profundamente, e o ar da fazenda, antes tão puro e revigorante, agora me parecia carregado de uma energia antiga e pesada, como se a própria terra estivesse segurando um segredo sombrio, sussurrando-o através do vento. Essa sensação de ser observado se tornou constante, um fardo pesado que carregava a cada passo, cada movimento que fazia dentro dos limites da propriedade e a vastidão da fazenda, que antes me transmitia paz, agora me sufocava com sua imensidão e seu silêncio carregado de mistério, um mistério que eu, inocente, estava prestes a desvendar em seus aspectos mais aterrorizantes. Naquela semana em particular, o vento parecia mais melancólico e os estalos na madeira do assoalho se tornaram mais frequentes, não como o ranger natural de uma casa velha, mas com uma cadência que sugeria propósito, como passos arrastados de alguém que se movia lentamente pelos cômodos superiores, onde eu tinha certeza de que não havia ninguém além da poeira e das teias de aranha dos séculos passados. Eu estava sozinho na cozinha, preparando o jantar em uma noite particularmente fria e úmida, e o barulho de folhas secas sendo arrastadas na varanda se intensificou, um som que, a princípio, atribuía ao vento, mas que logo se transformou em algo mais pesado, mais deliberado, como se alguém ou algo estivesse se arrastando ou rastejando, muito próximo à porta de madeira maciça. O calor do fogo na lareira não era suficiente para afastar o calafrio que percorreu minha espinha, e o cheiro de terra úmida e algo levemente adocicado e pútrido, um odor que não pertencia àquele ambiente limpo, começou a impregnar o ar, fazendo o meu estômago revirar e o suor frio escorrer pela minha testa, e eu me vi paralisado, a faca na mão, incapaz de me mover ou de respirar profundamente,
apenas ouvindo, com todos os meus sentidos em alerta máximo, os sussurros do vento que pareciam carregar vozes indistintas, vozes que não eram minhas e que não eram humanas e que vinham de algum lugar além da matéria. Os cães, lá fora, começaram a latir descontroladamente, mas não para a mata, e sim para a casa, para as janelas fechadas, como se estivessem alertando sobre uma ameaça que já estava dentro dos muros que deveriam me proteger, e o som dos seus latidos angustiados se misturava aos estalos internos da casa, ao arrastar das folhas lá fora, e ao meu próprio coração que batia descompassadamente, pulsando em meus ouvidos como um tambor de guerra, e eu me agarrei à faca com força, o metal frio em minhas mãos sendo o único consolo, a única certeza em meio ao caos sensorial que se instalara de repente, anunciando uma presença que eu já sentia, mas que agora se manifestava de maneira inegável e aterrorizante, prometendo que aquela noite seria diferente de todas as outras, marcada por um medo que eu jamais imaginaria sentir. O auge do terror veio com a respiração ofegante. Eu havia me trancado no quarto, a luz da lâmpada treme-luzindo, e me enrolei nas cobertas pesadas, tentando em vão ignorar os sons que vinham do corredor, sons de algo se arrastando, algo pesado e disforme que parecia lutar para se mover, arranhando o assoalho de madeira com garras longas e afiadas, com um ruído de madeira sendo esfolada que me fez gelar até os ossos, um som que parecia rasgar o próprio tecido da noite e da minha sanidade. E então, silêncio. Um silêncio absoluto e ensurdecedor que durou apenas alguns segundos, mas que me pareceu uma eternidade, um vácuo de som que era ainda mais assustador do que os ruídos anteriores, pois ele anunciava a proximidade iminente, a chegada da coisa que me perseguia, e a quietude era apenas o prenúncio de algo muito pior, algo que estava prestes a se revelar. Eu tentei controlar minha respiração, mas era inútil, meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, e meus olhos estavam fixos na porta, na rachadura embaixo dela, esperando por qualquer sinal, por qualquer sombra que pudesse denunciar a presença do intruso invisível, ou talvez, por fim, visível. Foi nesse momento que ouvi, claramente, distintamente, a respiração. Não era um suspiro de vento, não era o chiar do velho encanamento, mas sim uma respiração pesada, úmida, gorgolejante, vinda de trás da porta do meu quarto, como se algo estivesse parado ali, a poucos centímetros de mim, respirando no mesmo ar que eu, sentindo o mesmo pavor que eu, mas de uma forma completamente diferente, uma respiração que não pertencia a um ser humano e que enchia o espaço com um hálito fétido e nauseabundo de terra, molhada e de composição, um cheiro que grudava nas narinas e na garganta, me fazendo sentir náuseas profundas. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, um arrepio gélido que correu por todo o meu corpo, e eu senti o peso de um olhar sobre mim, mesmo com a porta fechada. Uma sensação tão palpável de ser observado que era como se os olhos do que estava lá fora pudessem atravessar a madeira e me penetrar a alma, e eu sabia, com uma certeza aterrorizante que gelou meu sangue nas veias, que aquilo não era um animal, não era um ladrão, era algo muito mais antigo, muito mais maligno, algo que se alimentava do medo e que estava ali, naquela fazenda, há muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar, e agora, estava ali, do outro lado da porta naquela noite, e talvez tenha sido para o meu próprio bem, para a minha sanidade que se agarrava precariamente à realidade. O que eu vi, ou melhor, o que eu senti, foi a sua presença se materializar de uma forma tão densa que o ar ao redor da porta pareceu vibrar, e a maçaneta girou lentamente, com um ranger de metal velho que ecoou pelo quarto silencioso, um som agonizante que prometia o fim de tudo o que eu conhecia, e eu sabia que, se aquela porta se abrisse, eu estaria perdido para sempre em um abismo de horror indizível, de um tipo que transcende a compreensão humana e que se aninha nos cantos mais escuros da existência, aguardando pacientemente pela sua próxima vítima inocente. Eu fechei os olhos com força, prendendo a respiração, esperando o inevitável, esperando a imagem do que quer que fosse me consumir, mas a porta não se abriu completamente, ela parou, suspensa por um momento, e então, com um silvo baixo, quase um suspiro arrastado, a respiração pesada se afastou, os arranhões no assoalho recomeçaram, mais lento que eu conhecia, e sim um silêncio carregado, um silêncio que gritava a presença do que havia estado ali, do que ainda estava ali, em algum lugar, apenas se escondendo nas sombras, aguardando o próximo momento oportuno para se revelar novamente e continuar o seu jogo cruel de medo e tortura psicológica. Eu ainda moro naquela fazenda, pois não tenho para onde ir, e ela é tudo o que me restou dos meus avós e da minha história.
Eu nunca mais tive uma noite de sono verdadeiramente tranquila, e o medo se tornou meu companheiro constante, um medo que não se manifesta em sustos repentinos, mas em uma sensação contínua de estar sendo observado, de estar sob a vigilância de algo que reside nas sombras daquela terra, algo que se esconde à espreita, sempre presente, e que ocasionalmente me lembra de sua existência com o estalo no assoalho do andar de cima quando não há ninguém lá, ou com o uivo melancólico dos cães, olhando para o vazio na noite escura, ou com o cheiro adocicado e pútrido que permeia a brisa do campo em certos dias, e eu sei que nunca estarei realmente sozinho enquanto viver aqui, neste lugar esquecido pelo tempo, neste pedaço de terra onde o passado e o presente se misturam em uma dança macabra com o sobrenatural, e eu sou apenas um espectador relutante, esperando o próximo ato dessa peça de terror que se tornou a minha própria vida, uma peça sem fim, sem cortinas, apenas a escuridão e a constante presença do que espreita, e eu não consigo mais distinguir a realidade do pesadelo, pois eles se tornaram um só, eternamente entrelaçados em minha alma cansada e aterrorizada. Meu nome é João. Essa história perturbadora, que ainda me assombra em cada vigília e em cada pesadelo, aconteceu comigo no início dos anos 90, em um sítio de extração de madeira que parecia vomitado no coração selvagem e impiedoso do norte do Mato Grosso. Eu era um jovem ainda, cheio de ilusões e com a cabeça vibrante de promessas de um futuro brilhante na cidade grande, mas o destino, com sua ironia cruel, me atirou para aquele inferno verde, contratado para supervisionar os trabalhos mais brutos e desumanos da derrubada. O sítio era uma cicatriz aberta na vasta e primordial floresta amazônica, uma clareira precária de barracos de madeira e máquinas enferrujadas, engolida por uma muralha intransponível de vegetação densa e hostil. A civilização mais próxima era um ponto distante no mapa, a horas de carro por estradas de terra esburacadas e traiçoeiras que a chuva transformava em rios de lama. Meu nome é João. Essa história perturbadora, que ainda me assombra em cada vigília e em cada pesadelo, aconteceu comigo no início dos anos 90, em um sítio de extração de madeira que parecia vomitado no coração selvagem e impiedoso do norte do Mato Grosso. Eu era um jovem ainda, cheio de ilusões e com a cabeça vibrante de promessas de um futuro brilhante na cidade grande, mas o destino, com sua ironia cruel, me atirou para aquele inferno verde, contratado para supervisionar os trabalhos mais brutos e desumanos da derrubada. O sítio era uma cicatriz aberta na vasta e primordial floresta amazônica, uma clareira precária de barracos de madeira e máquinas enferrujadas, engolida por uma muralha intransponível de vegetação densa e hostil. A civilização mais próxima era um ponto distante no mapa, a horas de carro por estradas de terra esburacadas e traiçoeiras que a chuva transformava em rios de lama. A cabana onde eu dormia, uma estrutura velha e decrépita de madeira rangente, parecia respirar em uníssono com a floresta, seus gemidos e estalos se misturando aos sons da noite, e o ar úmido e pesado carregava um cheiro persistente de terra molhada, de folhas em decomposição e algo mais, algo indefinível e putrefato, um odor de morte antiga que a brisa noturna trazia, se infiltrando em cada fresta, em cada poro da minha pele. A cada noite que caía, o breu lá fora se tornava mais denso, mais opressor, um manto escuro que parecia ter vida própria, e os sons da vida selvagem, antes familiares, pareciam se transformar em algo diferente, mais primitivo, ameaçador, como se a floresta se retorcesse em agonia ou, pior, em antecipação. A mudança começou de forma tão sutil, tão insidiosa, que eu quase atribuía à minha própria exaustão ou à adaptação forçada a um ambiente tão hostil. Primeiro foram os cães. Os vira-latas do sítio, que em dias normais eram uma matilha barulhenta e alerta, latindo para qualquer sombra ou movimento, começaram a ficar inquietos ao anoitecer, seus uivos se tornando choramingos medrosos e lamuriosos, seus corpos tensos, olhos fixos na linha escura e impenetrável da floresta, como se vissem algo que meus olhos humanos eram incapazes de discernir. Eles se encolhiam, rosnando baixinho para o vazio pelos eriçados, recusando-se a sair de perto das cabanas. Depois vieram os sons, estalos na mata, que não eram os galhos quebrando sob o peso do vento ou o caminhar desajeitado de algum animal. Não, eram passos. Passos pesados, ritmados, com uma cadência sobrenatural, se aproximando e se afastando com uma deliberada lentidão que gelava meu sangue. Eles pareciam circundar o perímetro do sítio, nunca se afastando demais, nunca se aproximando o suficiente para serem identificados. Apenas o som seco e abafado de algo pesado se movendo entre as folhas molhadas.
Às vezes, eu jurava ouvir sussurros arrastados e guturais, misturados ao uivo lúgubre do vento entre as árvores imponentes, vozes indistintas que pareciam chamar meu nome de longe, um eco distorcido e macabro na vastidão opressora da noite. A cada ruído, por menor que fosse, eu me pegava tenso, suando frio, o coração batendo descompassado e doloroso no meu peito, a garganta seca, um nó de ansiedade me sufocando. A luz fraca e bruxuleante da lamparina na minha cabana era meu único e precário refúgio contra a escuridão absoluta que parecia ter vida própria lá fora, pulsando com uma energia maligna, devorando a pouca luz que ousava desafiá-la. As sombras distorcidas das árvores, projetadas pelas poucas e frágeis luzes do sítio, dançavam e se contorciam nas paredes da cabana, ganhando formas grotescas e monstruosas, parecendo observar cada movimento meu, cada respiro, cada piscada, como sentinelas silenciosas de um horror primordial. A cada manhã, encontrava rastros estranhos perto da cabana, marcas de pés grandes e descalços, com dedos longos e finos que se afundavam na terra úmida, que não se pareciam com nada que eu já tivesse visto, nem humano, nem animal conhecido, mas com uma forma bizarra e indefinível. Eu tentava ignorar, tentava atribuir à imaginação cansada ou à ação de algum animal selvagem incomum, mas o frio na espinha era uma constante tortura e a sensação de estar sendo vigiado se tornou um fardo esmagador, um manto invisível de paranoia que me envolvia. Eu não conseguia mais dormir direito. Qualquer barulho mínimo me despertava em sobressalto, o corpo em alerta máximo, e meus sonhos eram povoados por visões sombrias e figuras indistintas que se esgueiravam na penumbra, suas formas fluídas e aterrorizantes, suas intenções obscuras e malignas. Foi uma noite em particular, uma daquelas noites que se tatuam na alma com a tinta indelével do terror, que selou meu destino com o desconhecido. Uma tempestade violenta e bíblica desabou sobre o sítio, um dilúvio amazônico que fez a energia precária falhar de forma abrupta e definitiva, mergulhando tudo em um breu absoluto, um vácuo de luz tão completo que parecia engolir o próprio ar. O som da chuva batendo furiosamente no telhado de zinco da cabana era ensurdecedor, um escudo sonoro impiedoso que me isolou ainda mais do mundo exterior, cortando qualquer fio de esperança de ajuda. Eu estava completamente sozinho naquela cabana velha e claustrofóbica. Os outros madeireiros tinham ido para a cidade vizinha em busca de suprimentos essenciais e só retornariam no dia seguinte, se as condições da estrada permitissem. O medo, um medo visceral e primitivo, me paralisou, me transformando em uma estátua de terror no meio da escuridão densa. No meio daquele tumulto ensurdecedor da chuva e do vento uivante, eu ouvi uma respiração, pesada, arrastada, como se algo de proporções colossais e de uma fome insaciável estivesse bem ali, a centímetros da minha porta de madeira podre, farejando o ar, sentindo minha presença, como um predador sente sua presa. Tentei desesperadamente segurar a respiração, para não delatar minha localização, mas meu peito subia e descia violentamente, incontrolável, e o ar gelado e pesado que entrava pelas frestas da parede trazia um cheiro putrefato ainda mais forte, mais intenso, um odor de decomposição misturado com terra molhada, mofo e algo metálico, como sangue velho e ferrugem, que me revirou o estômago e me fez engasgar com o próprio pavor. O silêncio que se seguiu àquela respiração macabra foi ainda mais aterrorizante do que o som. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa maligna. Então um arranhão suave, mas insistente e metódico, começou na madeira da porta, como unhas longas e afiadas raspando, tentando encontrar uma falha, tentando abrir caminho para dentro. Era um som que parecia se aninhar diretamente nos meus nervos, fazendo cada fibra do meu corpo tremer. O pânico me dominou de forma avassaladora, e eu me encolhi no canto mais distante e escuro da cabana, transformado em uma massa trêmula de carne e ossos, os olhos fixos na silhueta escura da porta, esperando o que viria a seguir, esperando o momento em que a barreira final se romperia. O som parou por um instante eterno de agonia, e eu jurei ter ouvido um sussurro profundo, gutural, algo que parecia vir de dentro da própria madeira, do cerne do horror, dizendo meu nome de uma forma que virou meu estômago e rasgou minha alma. Um calor úmido e pegajoso escorreu pela minha nuca, e senti como se algo estivesse muito, muito perto, sua presença esmagadora, sufocante, gelando minha pele e me deixando sem ar, sem qualquer esperança. Naquela noite interminável de tormento, presa entre o som ensurdecedor da tempestade lá fora e a presença maligna e indizível que me assediava do lado de dentro, a sanidade se desfez em pedaços miúdos, estilhaçando-se como vidro contra a rocha.
Eu não sei quanto tempo fiquei ali, encolhido em minha própria miséria e pavor, chorando silenciosamente, as lágrimas se misturando ao suor frio que escorria pelo meu rosto, até o amanhecer esmaecido e a chegada tardia dos outros madeireiros. Quando eles finalmente me encontraram, eu estava em choque, catatônico, os olhos arregalados de terror, a voz um mero fiapo, mal conseguindo apontar para a porta, onde as marcas de arranhões profundos e recentes eram visíveis na madeira velha e deteriorada, como garras de um monstro arrancando pedaços da vida. Eles tentaram me acalmar, com palavras gentis e olhares de pena, atribuindo tudo ao medo da tempestade, à solidão avassaladora e à minha inexperiência com a vida selvagem, mas seus próprios olhos, cansados e cheios de uma sabedoria sombria, mostravam uma compreensão silenciosa, uma resignação melancólica e sombria, como se já tivessem visto aquilo antes, ou soubessem de algo que jamais me diriam. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite fatídica. A imagem daquelas marcas na porta e o cheiro podre, nauseabundo, ficaram gravados na minha memória e na minha carne, uma ferida que nunca cicatriza. Deixei o sítio e o Mato Grosso em poucos dias, sem olhar para trás, sem me despedir de ninguém, fugindo como um cão apavorado, a alma em frangalhos. Ainda hoje, anos depois, em noites de chuva forte, o som da água batendo no telhado me traz de volta àquela cabana escura e isolada, e juro ouvir a respiração pesada e arrastada do lado de fora da minha janela, o arranhão insistente na porta e o sussurro gutural que ecoa em meus pesadelos mais profundos, me perseguindo incansavelmente. Eu nunca mais consegui dormir no escuro total, e a sensação de estar sendo vigiado, de que olhos invisíveis me observam de alguma fenda escura, nunca mais me abandonou, se tornou parte de mim. Aquela coisa, o que quer que fosse, permaneceu lá, na floresta vasta e insondável, à espreita de novas vítimas, e eu apenas fui mais um que teve o azar indizível de cruzar seu caminho e ver a verdadeira face do terror, um terror que não tem nome, apenas garras e uma fome eterna. Meu nome é Lucas e a história que vou contar aconteceu num período nebuloso da minha vida há uns 10 anos, quando decidi me isolar completamente numa fazenda centenária, encravada nas profundezas esquecidas da Chapada Diamantina, na Bahia. Era um lugar tão remoto que o rádio mal pegava, e a cidade mais próxima, com seu punhado de almas, ficava a horas de carro por estradas de terra esburacadas, intransitáveis em tempo de chuva. A propriedade, herdada da minha avó, era um emaranhado de velhas construções de taipa e madeira apodrecida, cercada por uma mata fechada que parecia engolir a luz do dia, mesmo ao meio-dia. O ar ali tinha um cheiro peculiar de terra molhada, mofo e algo mais, algo antigo e pesado, que parecia impregnar cada canto da casa, cada folha das árvores retorcidas pelo tempo. Eu tinha ido para lá buscando paz, um refúgio do caos da cidade grande, mas o que encontrei foi uma quietude tão profunda, tão absoluta, que começou a me corroer por dentro, transformando-a lentamente em um silêncio ameaçador. As noites na Chapada eram uma experiência à parte, um manto de escuridão tão denso que as estrelas pareciam gritos distantes num vácuo infinito. Não havia luz elétrica na maior parte da fazenda, apenas alguns pontos isolados movidos a gerador, e o que predominava era a luz bruxuleante de lampiões a querosene que projetavam sombras dançantes e alongadas, transformando objetos familiares em figuras disformes e assustadoras. A solidão era uma companheira constante, um peso invisível que se assentava nos meus ombros, e cada ranger de madeira da casa velha, cada sopro de vento gelado que passava pelas frestas das janelas, era amplificado pela minha mente exausta, criando uma sinfonia macabra de sons que pareciam vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu passava os dias tentando restaurar o que era possível, arrumando cercas, limpando o mato que teimava em invadir tudo, mas a sensação de que não estava sozinho, de que olhos invisíveis me seguiam por entre a folhagem densa, era uma sombra persistente, um calafrio que percorria minha espinha mesmo sob o sol escaldante do sertão baiano. Os latidos distantes dos cachorros da fazenda vizinha, a única que eu sabia existir em um raio de dezenas de quilômetros, pareciam mais desesperados do que protetores, como se eles mesmos estivessem alertando sobre algo, um perigo oculto que a mata guardava com avidez. Eu nunca fui de acreditar em assombrações ou lendas, sempre fui um homem prático, de pés no chão, mas a atmosfera daquele lugar, seu isolamento brutal, seu passado desconhecido, começou a semear em mim uma dúvida incômoda,
Um pressentimento sombrio de que a linha entre o real e o inexplicável ali era tênue, quase inexistente. Os primeiros sinais mais concretos começaram a surgir depois de algumas semanas, quando a rotina monótona da fazenda começou a ser quebrada por eventos sutis, mas perturbadores. As galinhas no galinheiro, que antes cacarejavam incessantemente, passaram a ficar estranhamente silenciosas durante o dia, amontoadas num canto, como se estivessem à espera de algo, observando o nada com seus pequenos olhos vidrados. À noite, a situação piorava, e o gado, que normalmente dormia tranquilo nos pastos mais distantes, começava a mugir num tom baixo e lamentoso, um som que ecoava pela escuridão, misturando-se ao uivo do vento que parecia carregar sussurros indecifráveis através das folhas das mangueiras antigas. Eu me pegava constantemente acendendo o lampião, erguendo-o acima da cabeça e girando lentamente, vasculhando os cantos escuros da sala, convencido de que havia visto um vulto passar pela periferia da minha visão, uma sombra mais densa que a própria noite. O mais estranho era o cheiro, que se intensificava em certos momentos, um odor adocicado e pútrido, como algo que estivesse se decompondo lentamente, mas sem origem visível ou rastreável. Eu vasculhava a casa, o celeiro, os arredores, mas não encontrava nada, apenas o ar pesado e a sensação opressiva de que o fedor vinha de algo que não pertencia ao mundo físico. A cada manhã, encontrava objetos fora do lugar, uma ferramenta que eu tinha certeza de ter guardado no paiol aparecia encostada na varanda, a porta da despensa que jurava ter trancado estava entreaberta, com um ranger sutil, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Eu tentava me convencer de que era o vento, a velha estrutura da casa se assentando, minha própria mente pregando peças por causa do isolamento extremo, mas a verdade é que o medo já estava enraizado, crescendo como uma erva daninha na minha alma. Os dias pareciam mais curtos, as sombras mais longas, e a floresta, antes apenas um limite natural da propriedade, agora parecia um observador atento, seus galhos retorcidos como dedos apontando para a casa, seus ruídos, antes pacíficos, transformados em estalidos secos e arranhões discretos que pareciam vir de dentro das paredes, sussurros inaudíveis que prometiam segredos antigos e terríveis. Eu me sentia constantemente vigiado, a pele formigando, os pelos da nuca em alerta, como se uma presença invisível, fria e paciente, estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar, para me mostrar o que realmente habitava aquele pedaço esquecido de terra baiana. O silêncio da noite não era mais apenas a ausência de som, era uma entidade, um peso que apertava o peito, uma expectativa terrível que me mantinha acordado, olhos fixos na escuridão, esperando. A coisa atingiu um novo patamar de terror quando as noites se tornaram um pesadelo acordado. Eu mal conseguia dormir, e quando fazia, era por curtos períodos, sempre interrompido por batidas rítmicas na parede do meu quarto, que pareciam vir de dentro da própria alvenaria, um som oco e persistente que cessava abruptamente no instante em que eu acendia o lampião, deixando-me apenas com o som do meu próprio coração martelando no peito e a respiração ofegante ecoando no vazio. Uma noite, enquanto tentava ler a luz fraca do lampião na sala principal, ouvi um choro baixo, quase um lamento, vindo do fundo do corredor escuro que levava aos quartos mais antigos, aqueles que eu nunca ousava entrar. Não era um choro humano, nem de animal, era algo mais gutural, mais primitivo, carregado de uma tristeza profunda e de uma raiva contida que fez cada célula do meu corpo gritar por fuga. Minhas mãos tremiam tanto que o livro escorregou e caiu no chão de madeira, fazendo um baque surdo que pareceu amplificado pelo silêncio sepulcral que se seguiu. Eu prendi a respiração, ouvindo apenas o zumbido do lampião e o som distante dos grilos lá fora, que pareciam ter virado uma orquestra de lamento. A sensação de estar sendo observado não era mais uma suspeita, era uma certeza esmagadora. Podia sentir o frio gélido de uma presença invisível se aproximando, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado denso e pesado. Levantei-me devagar, o lampião tremendo na minha mão, e dei um passo hesitante em direção ao corredor escuro, a mente gritando para que eu não o fizesse, mas uma força inexplicável me puxava para o desconhecido. Conforme me aproximava, o cheiro adocicado e pútrido se intensificava, sufocante, e o ar ficou mais frio, um frio que não vinha do vento, mas de algo que exauria o calor do ambiente. Eu podia sentir os olhos daquela coisa, pesados e invisíveis, fixos em mim, e a umidade daquele ar frio grudava na minha pele, causando calafrios que faziam meus dentes baterem. Foi então que ouvi, claro como cristal, um estalo seco, como um galho sendo quebrado, vindo de dentro do quarto mais distante,
O quarto que era da minha bisavó, que diziam ter morrido ali. Recuei, o pânico me dominando, a imagem de algo esperando na escuridão daquele cômodo proibido se formando na minha mente, algo com uma fome insaciável, algo que se alimentava do medo. A luz do lampião parecia respirar e se expandir, engolindo cada raio de esperança, cada vestígio de sanidade. A partir daquela noite, o véu entre o que eu considerava real e o inexplicável se desfez completamente, revelando uma verdade aterrorizante que me esmagou a alma. Os cavalos no pasto, animais que eu sempre considerei fortes e imponentes, começaram a aparecer com estranhas marcas na pele, pequenos cortes e arranhões que pareciam feitos por unhas afiadas, e seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam um terror paralisante, um pavor silencioso que me dizia que eles haviam visto algo, algo que eu ainda não tinha tido a infelicidade de encarar de frente. Uma manhã, encontrei a imagem de São Jorge, que minha avó mantinha num nicho na parede da sala de jantar, virada para trás, a face do santo escondida, como se a própria imagem estivesse fugindo da presença maligna que habitava ali. Eu a virei para a frente, mas na noite seguinte, ela estava novamente virada, um gesto repetido, uma provocação silenciosa. Eu já não dormia, apenas cochilava exausto em cadeiras, com o lampião aceso, os olhos arregalados, esperando o inevitável. E o inevitável veio uma madrugada particularmente fria. O vento uivava como um coro de almas perdidas e o telhado da casa velha gemia e estalava com uma frequência angustiante. Eu estava na sala, tremendo, enrolado num cobertor, quando ouvi um som distinto vindo do sótão, um arrastar pesado, lento, como algo volumoso sendo arrastado sobre o chão de madeira empoeirado, acompanhado por um som úmido e gutural, quase um gorgolejo, que parecia estar muito, muito perto. O cheiro de decomposição se tornou insuportável, pungente, e de repente, um estalo alto, como um osso quebrando, ecoou pelo silêncio da casa, vindo de cima de mim. O lampião bruxuleou e quase se apagou, e na penumbra quase total, eu senti uma gota fria cair na minha testa, escorrendo lentamente pela minha pele, viscosa e escura. Ergui a mão, toquei a testa, e ao trazer a mão para perto dos meus olhos, vi no fraco brilho do lampião um líquido espesso e avermelhado, pingando do teto, um cheiro ferroso invadindo minhas narinas. O som de algo raspando na madeira acima da minha cabeça se intensificou, tornando-se mais frenético, mais agressivo. E então, uma voz. Não uma voz humana, mas uma cacofonia de sussurros distorcidos, um coro de vozes sobrepostas, ásperas e gélidas, que pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes, penetrando em cada poro da minha pele, falando numa língua que eu não conhecia, mas que meu corpo reconhecia como puro mal, prometendo sofrimento e desespero eternos. Eu não fugi, não consegui me mover. Fiquei ali, paralisado pelo terror mais absoluto, os olhos fixos no teto escuro de onde o líquido vermelho continuava a pingar, sabendo que a fazenda não era apenas assombrada, ela era asterisco a assombração, e eu, um convidado indesejado, estava prestes a ser absorvido pela sua escuridão antiga e insaciável. Meu nome é Lucas. A história que eu vou contar, a história que me assombra até hoje, que rasga o véu da minha memória em noites insones e frias, aconteceu no final dos anos 90, em uma fazenda de gado leiteiro esquecida, quase engolida, pelas profundezas áridas e misteriosas do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eu era um rapaz jovem, recém-saído da faculdade de agronomia, cheio de teorias, de uma autoconfiança que, em retrospecto, beirava a mais perigosa das inocências. Fui enviado para gerenciar a propriedade rural, um legado familiar, enquanto o velho dono se recuperava de um problema de saúde inesperado na capital. O lugar era imenso, uma extensão desoladora e quase infinita de pastagens secas, com o capim ralo e queimado pelo sol, e rebanhos de gado leiteiro dispersos, quase fantasmagóricos, margeada por uma floresta densa, antiga e imponente que parecia engolir qualquer luz, qualquer som, qualquer esperança que ousasse se aproximar. As árvores retorcidas, com seus galhos esqueléticos e nus, formavam uma muralha impenetrável de sombra e segredos, um verde escuro quase preto que se estendia até onde a vista alcançava, escondendo o que quer que vivesse em seu interior. O povoado mais próximo ficava a horas de distância,
Uma pequena mancha de telhados vermelhos e fumaça de fogão a lenha acessível apenas por uma estrada de terra tortuosa, esburacada e implacável, que se perdia no horizonte poeirento e sem fim. A solidão lá era um tipo diferente de silêncio, não era meramente a ausência de som, mas sim a presença opressiva de um vazio avassalador, um peso palpável no ar que parecia comprimir os ouvidos e, mais profundamente, a própria alma. Durante o dia, o zumbido incessante e ensurdecedor dos insetos, as cigarras gritando sua canção estridente e o chilrear monótono dos pássaros do cerrado até disfarçavam um pouco essa opressão, mas com o cair da noite, era como se o mundo inteiro se calasse bruscamente, deixando apenas o som da minha própria respiração ofegante, dos batimentos descompassados do meu coração, ecoando no meu peito vazio. Eu sempre fui um cético convicto, um homem de ciência, de fatos e de lógica irrefutável. Nunca dei crédito a lendas sussurradas de assombrações, de almas penadas ou de criaturas folclóricas. Essa certeza inabalável, esse alicerce sólido da minha razão, começou a se desintegrar lentamente, de forma quase imperceptível, como a argila ressecada e frágil se desfazendo em pó sob o sol impiedoso e implacável do sertão mineiro. As noites eram as mais brutais, as mais implacáveis, as que mais testavam a minha sanidade. A escuridão no campo não é apenas a falta de luz, é uma entidade viva, densa, palpável, sem a menor fresta de luz artificial ou mesmo de estrelas para perfurá-la. Eu estava sozinho na velha casa da fazenda, um casarão secular de paredes grossas de adobe e taipa, que pareciam absorver o calor sufocante do dia para devolvê-lo em um frio úmido e cortante durante a madrugada. As janelas, empenadas e mal ajustadas em seus caixilhos rangentes, abriam e fechavam com o menor sopro de vento, produzindo um lamento constante que ecoava pelos cômodos vazios e escuros, como um choro distante. Apenas o latido esporádico e melancólico de algum cão vadio na vizinhança, ou o coaçar gutural e repetitivo de sapos na lagoa turva, quebrava o isolamento opressor que, a cada noite que passava, apertava mais o meu peito com garras invisíveis. Foi então que as coisas estranhas começaram, pequenas anomalias que, a princípio, eu tentei ignorar, atribuindo-as ao cansaço extremo ou à minha própria imaginação fértil, mas que, juntas, formavam um mosaico perturbador e inexplicável de ventos sinistros. Sons arrastados e arranhões agudos vindo do curral vazio, como se algo pesado e garras afiadas estivessem sendo arrastados sobre o chão de terra batida, sombras que se alongavam e se contorciam de formas impossíveis na penumbra do alpendre, ganhando vida própria e movimento fantasmagórico, e uma sensação de frio súbito, um ar gélido e cortante que me arrepiava a nuca e os braços, mesmo nas noites mais abafadas e sufocantes do verão escaldante. O gado, que antes era a imagem perfeita da docilidade e da tranquilidade bucólica, pastando calmamente sob o sol, passou a apresentar um comportamento profundamente alterado e assustador. Os bezerros, que normalmente dormiam profundamente em seus cercados após um dia de pasto, começaram a mugir sem parar durante a madrugada, um lamento agudo, persistente e quase humano que parecia rasgar o manto denso do silêncio noturno, tirando-me o sono e forçando-me a me levantar repetidamente, com o coração aos pulos, para verificar o curral. Mas, sempre que eu chegava lá, ofegante e com a lanterna em punho, tudo parecia em ordem superficialmente agitados, os olhos arregalados e injetados de sangue, fixos em algum ponto invisível além das baias, como se estivessem vendo algo horripilante que meus olhos humanos eram incapazes de perceber. Eles se encolhiam uns nos outros, tremendo, mesmo sob o calor abafado da noite. Os cachorros da fazenda, dois vira-latas enormes e leais, de pelos ásperos e latido poderoso, que costumavam ser os guardiões incansáveis e barulhentos da propriedade, alertando para qualquer intruso ou animal selvagem, passaram a se esconder sob a casa, nas partes mais escuras e empoeiradas do alicerce, tremendo e choramingando baixinho, quase inaudíveis, recusando-se terminantemente a sair após o pôr do sol. Eles ficavam ali, com os rabos entre as pernas, a pele eriçada e um olhar de terror estampado em seus rostos caninos, uma mudez assustadora para animais tão barulhentos e protetores. Eu tentava ignorar esses sinais perturbadores, tentava encontrar explicações racionais e lógicas para o inexplicável, atribuí-los ao estresse do trabalho extenuante, à minha própria exaustão crescente ou à solidão avassaladora que se instalava em cada célula do meu ser, corroendo a minha paz. Mas a sensação de estar sendo observado, de ter olhos invisíveis me seguindo a cada passo, se tornou constante, um peso invisível e gélido sobre os meus ombros, uma pressão sufocante que me seguia pelos cômodos escuros da casa,
pelos corredores que pareciam se estender infinitamente, até mesmo enquanto eu tentava, em vão, encontrar algum repouso no sono. Eu acordava no meio da noite, ofegante e com o coração acelerado a ponto de doer, com a sensação vívida, quase tátil, de alguém parado ao lado da minha cama, tão perto que eu podia sentir o sopro gelado e fétido em meu rosto, apenas para encontrar o quarto vazio, imerso na mais profunda e absoluta escuridão, com o coração martelando no peito, ecoando nos meus ouvidos como tambores distantes e macabros, um presságio de algo terrível e iminente. Os estalos na madeira do assoalho, que antes eu atribuía ao assentamento natural da estrutura antiga e desgastada, agora soavam como passos lentos, deliberados e pesados, movendo-se de um cômodo para outro, circundando o meu quarto. Os sussurros que pareciam vir do próprio vento que uivava pelas frestas das janelas empinadas, agora soavam como vozes distantes, guturais, chamando meu nome em um tom arrastado e maligno, quase como um lamento. Tudo isso se acumulava, camada por camada, construindo uma parede impenetrável de medo gelado, uma barreira intransponível que eu não conseguia mais derrubar com a lógica ou com a razão. Minha mente, antes tão firme e resoluta em suas convicções, agora vacilava, à beira do colapso, questionando cada percepção, cada sombra, cada fragmento da realidade. A noite em que tudo se intensificou de forma brutal, a noite em que o terror se tornou uma realidade inegável e cruel, uma experiência que rasgou a minha alma em pedaços. Eu me lembro de cada detalhe com uma clareza assustadora, quase como se tivesse acontecido há um segundo. Era uma noite sem lua, uma noite negra como piche, um abismo de trevas onde nem mesmo as estrelas ousavam brilhar. A escuridão era tão densa que parecia sólida, capaz de ser tocada, de ser engolida por ela. Um breu absoluto que engolia o céu, a terra, a esperança, que sugava qualquer resquício de luz do universo, deixando apenas o vazio primordial. Eu tinha ido dormir cedo, exausto do trabalho físico extenuante e mentalmente esgotado pela tensão constante, pela sensação de estar sempre sob vigilância. Por volta das 3 da manhã, fui despertado bruscamente por um som inconfundível, um som que fez cada pelo do meu corpo se eriçar em pavor, um arrepio gélido percorrendo a minha espinha. Não era o vento uivando na chaminé, não era o mugido aflito do gado, era algo diferente, algo completamente alheio a qualquer som natural que eu já tivesse ouvido em toda a minha vida. Era um arrastar pesado, lento, irregular e agonizante, vindo do lado de fora da casa, perto da cozinha, no lado que dava para a mata fechada e sombria. O som era gutural, como algo enorme, disforme e grotesco sendo puxado sobre a terra batida, um som úmido e pesado, acompanhado por um baque surdo, oco e intermitente, como se fosse um peso gigantesco sendo jogado ao chão com força e arrastado novamente, em um ritmo macabro e cadenciado. Meu corpo inteiro congelou no leito, transformando-me em uma estátua de puro terror, incapaz de me mover ou de respirar. Eu me forcei a respirar, o ar parecia denso e frio nos meus pulmões, pesado como chumbo, e tinha um cheiro estranho de terra molhada e algo metálico. Fiquei ali, imóvel, com os olhos arregalados na escuridão, com os ouvidos tentando desesperadamente decifrar o inexplicável, para dar sentido ao absurdo que estava acontecendo bem ali, fora da minha janela. O meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo vibrar em cada veia, cada músculo, um tambor frenético ecoando no silêncio mortal. Então, de repente, os baques e o arrastar pararam abruptamente, e um silêncio ainda mais pesado, um silêncio denso e aterrador, se instalou, um silêncio carregado de uma expectativa maligna, de um prenúncio sombrio e inescapável. Eu me levantei devagar, os músculos tensos e rígidos como rocha, cada fibra do meu ser gritando em um pavor primordial para que eu ficasse na cama, coberto até a cabeça, fingindo que nada estava acontecendo. Caminhei descalço e devagar até a janela do quarto. Meus passos eram quase inaudíveis sobre o assoalho de madeira velha, que agora parecia ranger mais do que nunca sob o meu peso, um gemido de advertência. Afastei a cortina pesada de chita, puída e empoeirada, apenas uma fresta mínima, meus dedos tremendo incontrolavelmente, suando frio. Lá fora, sob a escuridão opressora e impenetrável, não consegui distinguir nada, absolutamente nada, nenhum contorno, nenhuma forma. Mas a sensação era indescritível, visceral, arrebatadora. Uma presença. Uma presença colossal, fria e maligna, me observando de volta, sentindo-me, avaliando-me com uma inteligência perversa. Eu não via olhos,
Não via forma, não via nada concreto, mas sabia, com uma certeza aterrorizante que gelou o sangue nas minhas veias, que estava sendo visto, que estava sendo o foco de uma atenção indesejável e maligna que se deleitava com o meu pavor. O ar ficou ainda mais pesado, gelado como gelo, e um cheiro rançoso, de terra molhada e algo putrefato, como carne em decomposição avançada misturada com mofo antigo e sangue seco, invadiu minhas narinas, tão forte que me causou náuseas e uma ânsia de vômito incontrolável. Eu prendi a respiração, recuando abruptamente da janela, tropeçando nos meus próprios pés, minhas pernas fracas, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas em riachos gelados, molhando completamente minha camiseta e minhas calças. Eu queria gritar, queria soltar um berro que ecoasse por todo o vale, mas nenhum som saía da minha garganta seca e contraída. Eu estava paralisado pelo horror. Voltei para a cama, rastejando, encolhido sob os cobertores pesados e ásperos, tremendo incontrolavelmente, as imagens grotescas da minha imaginação, alimentadas pelo medo mais profundo e irracional, preenchendo o vazio da escuridão e projetando monstros em cada sombra. A madrugada pareceu se arrastar por uma eternidade, cada minuto uma hora de puro tormento, de pavor absoluto e claustrofóbico. Eu mantinha os olhos fechados com força, pressionando as pálpebras, rezando com todas as minhas forças para que o sol chegasse logo, para que a luz da manhã pudesse afastar aquela sombra que parecia ter se instalado não apenas na fazenda, mas também na minha própria alma, corroendo-a por dentro, manchando-a com o medo. Ao amanhecer, com os primeiros raios fracos e pálidos de sol perfurando a escuridão opressora da madrugada, que relutava em ir embora, a tensão diminuiu um pouco, como se o monstro da noite recuasse para as sombras mais profundas da floresta, aguardando o próximo crepúsculo. Mas a exaustão era palpável, não apenas física, mas mental, uma fadiga profunda que me consumia por inteiro, que me esvaziava de qualquer energia vital. Saí da casa, meus passos incertos e hesitantes. O sol, que antes era tão reconfortante e promissor, agora parecia fraco, incapaz de afastar completamente a escuridão, a aura pesada, maligna e fétida que eu sentia ainda pairar sobre a fazenda, impregnada em cada folha, em cada grão de poeira, em cada raio de luz que tentava se infiltrar. Caminhei até o local de onde os sons pareciam ter vindo na noite anterior, um misto incontrolável de pavor e uma necessidade estranha, quase compulsiva, de confirmar o que eu sabia, de encontrar uma prova física. Não havia marcas no chão. Nada. Apenas a terra seca e endurecida, intocada, como se nada tivesse acontecido ali, como se o terror tivesse sido apenas um pesadelo vívido demais. Mas havia algo no ar, uma vibração estranha, quase elétrica, um eco gelado e persistente do terror da noite anterior que ainda ressoava em cada nervo do meu corpo, que fazia a pele da minha nuca arrepiar. Eu sabia que não estava louco, por mais que tentasse me convencer do contrário, por mais que a minha mente tentasse racionalizar o irracional. Eu sabia o que tinha sentido, o que tinha presenciado, mesmo que não pudesse explicar ou provar a existência daquela coisa. Deixei a fazenda alguns dias depois, sem dar muitas explicações ao dono ou aos poucos vizinhos, que me olhavam com curiosidade e desconfiança em seus olhos pequenos e fechados. Parti sem olhar para trás, sem ousar um último vislumbre daquele inferno rural, daquele poço de escuridão e pavor. Aquele lugar, aquelas terras, ainda carregavam o peso de algo inexplicável, algo antigo, algo que se alimentava da solidão, do isolamento e do medo mais puro, algo que tinha despertado de um sono profundo e não iria voltar a dormir. Eu nunca mais voltei, e o medo da escuridão, do silêncio profundo do campo e daquela presença indizível, daquele frio inexplicável que me penetrou até os ossos, nunca mais me abandonou. Ela se enraizou em mim, uma parte indissociável e sombria da minha existência, um parasita de terror. Aquela fazenda no Jequitinhonha, com suas noites intermináveis, seus segredos sombrios e suas sombras dançantes, ela ainda me assombra em meus pesadelos mais vívidos, em cada sombra que se alonga e se retorce, em cada estalo de madeira na madrugada silenciosa, em cada lamento distante do vento.